Se você está precisando fazer os cálculos do número de tijolos para sua alvenaria e não sabe como fazer esses cálculos, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de forma bem simples, bem prática, para você entender como que você pode fazer o quantitativo do número de tijolos para a sua parede. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou o engenheiro Pedro e vou te mostrar um passo a passo aqui de como que você pode fazer o cálculo da quantidade de tijolos para a sua alvenaria. Porém, nós devemos saber quantos tijolos nós vamos gastar por metro quadrado antes, assim nós vamos ter maior segurança na hora de fazer os cálculos. Para você fazer o cálculo da sua alvenaria, não basta você saber apenas o número de tijolos por metro quadrado. É importante você saber qual é o tipo de parede que você tem, qual é o tipo de tijolo que você vai aplicar naquela parede. Será que eu devo descontar a abertura das janelas, das portas? Então nesse vídeo eu vou te mostrar. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal. Então a primeira etapa que você precisa entender nesse exato momento é como que você vai descobrir o número de tijolos por metro quadrado para a sua alvenaria. Por isso eu vou te mostrar essa fórmula. Antes de chegar na prática, eu preciso te mostrar alguns itens que são muito importantes na hora de você fazer as suas considerações. Que não adianta você saber que tal parede vai gastar X tijolos se você não sabe fazer o levantamento de forma correta. Então essa fórmula aqui que eu estou te mostrando na tela do meu computador é a fórmula onde você vai estimar o número de tijolos de forma bem segura. Nós temos que a quantidade de tijolos é igual a 1 sobre parêntese, comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa de assentamento, vezes, abre parênteses, a largura do tijolo mais a espessura da argamassa do tijolo, fecha parênteses. Mas como que você pode compreender isso na prática? Vou te mostrar um exemplo muito prático para você entender. Vai estar aparecendo para você aí na sua tela o meu tijolo. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos a largura do tijolo, nós temos o comprimento do tijolo e essas saliências aqui ela vai facilitar muito na hora de você fazer a aderência do reboco, do embolso, do chapisco para você ter um bom acabamento. Esse tijolo que eu tenho aqui é o tijolo cerâmico de 6 furos. Óbvio que está na versão bem reduzida, é apenas para mostrar como exemplo, porque o tijolo na vida real é bem maior. Então é importante que você saiba dessas considerações. Vou te mostrar na minha tela um passo a passo muito prático para você estimar o número de tijolos. Então eu te espero lá na tela do meu computador. Então, aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar um passo a passo de como que você pode estimar o número de tijolos para sua obra sem faltar nenhum tijolo. Porém, vale lembrar que existem alguns métodos onde você deve fazer algumas considerações. O método que nós vamos utilizar é o mais adotado entre os orçamentistas, projetistas, engenheiros, arquitetos, que é o método da TCPO. Esse método da TCPO diz que aberturas com áreas até 2 metros quadrados, você não precisa descontar o excedente. O que seria isso? Por exemplo, uma abertura de porta, janela que você vai fazer o assentamento posteriormente. Então ele diz que se essa abertura tiver até 2 metros, você não precisa desconsiderar aquela área. Porém, se ultrapassar esses 2 metros quadrados, você deve descontar esse excedente. Vou te dar algumas opções muito práticas aqui para você entender. Eu tento ser o mais didático possível para você compreender como você pode fazer essa aplicação em diversas situações. Olha esse caso aqui dessa parede, que nós vamos fazer o assentamento posteriormente de uma janela com as dimensões de 1,5 por 1. Aqui nós não vamos considerar o peitoril, porque isso não importa nesse exato momento. Se nós fizermos a área dessa janela, que vai ser o 1,5 vezes 1, vai dar um total de área de 1,5, ou seja, está abaixo de 2, nós não precisamos descontar nenhum tipo de excedente. Aqui nessa situação, onde nós temos uma parede e nós vamos fazer posteriormente o assentamento de uma janela com a dimensão de 1,5 por 1. Vamos para outra situação para você entender. Nessa situação 2, nós temos uma janela que nós vamos assentar. Essa janela ela tem a dimensão de 1,5 por 2. Então vamos fazer a área dessa janela. Nós vamos multiplicar 1,5 por 2, vai dar um total de 3 metros quadrados, ou seja, ultrapassou aos 2 metros quadrados estipulados pela TCPO. Então aqui nós devemos fazer a exclusão do excedente. Então vai ficar da seguinte forma. O primeiro passo que nós devemos fazer aqui para fazer a exclusão dessa parede para nós acharmos o quantitativo do número de tijolos corretamente, devemos fazer a área da parede. Aqui nessa situação nós temos uma parede com comprimento de 6 metros e altura de 2,8. Então nós vamos achar a área dessa parede menos 1,5 vezes 2, vamos colocar em parêntese para facilitar os cálculos, menos 2. Assim a gente já faz a exclusão automaticamente. Resolvendo esse cálculo aqui nós vamos ter 16,8 menos
Agora nós vamos resolver aquilo que está no parêntese. Aqui nós vamos ter 3 menos 2. Ao resolver esse cálculo no parêntese, nós vamos ter 3 menos 2, que é igual a 1. Então nós vamos pegar 16,8 menos 1, que vai dar um total de 15,8 metros quadrados. Aqui já fazendo o desconto automaticamente do excedente da parede dentro das considerações da TCPO. Uma dica que eu vou te dar, quando você tem uma parede e nessa parede você vai ter duas aberturas, eu aconselho você fazer o cálculo da área dessas aberturas. Se for superior a 2, você já desconta. Se for inferior a 2, você mantém. Assim vai facilitar muito os seus cálculos. Essa regra da TCPO ela fala que você deve fazer essa exclusão desse excedente devido à questão da execução da alvenaria, principalmente no trabalho que vai gerar nessas aberturas, para depois você fazer o ajuste de acabamento dessas áreas. Isso demanda um pouco de tempo, principalmente no escoramento dos blocos, colocação de verga contra verga. Isso, o pedreiro, o servente, acaba levando um tempo maior para fazer esse acabamento dessa abertura. Por isso que a gente faz a exclusão dessa área. Agora vamos para o nosso exemplo principal aqui para você entender, já que você viu que nós temos que fazer o desconto dos excedentes. Aqui nós vamos ter a seguinte situação, nós vamos ter esse cômodo aqui, que ele vai ter o pé direito de 2,80, nós vamos utilizar o tijolo 9 por 19 por 29 centímetros, a espessura da argamassa vertical e horizontal vão ser iguais, onde elas vão ter 1 centímetro, nós vamos ter uma porta aqui de 100 centímetros por 210. O primeiro passo que você deve fazer é fazer o cálculo do perímetro. Para você lembrar o que é perímetro, o perímetro é a soma de todos os lados. Se você observar aqui em planta, esse cômodo, nós temos as seguintes dimensões. 5 metros, mais 4 metros, mais 5 metros, mais 4 metros. Isso vai dar um total do perímetro de 18 metros. Fez o perímetro, agora a próxima etapa é pegar esse perímetro e multiplicar pelo pé direito. Então vai ficar 18 vezes 2,80. Isso vai dar um total de 50,4. Até aí não tem dúvida, não tem segredo. Então você faz o perímetro, posteriormente você pega esse perímetro e multiplica pelo pé direito. Já a terceira etapa é fazer o desconto das aberturas que nós vamos ter aqui. Lembra que eu te falei? Vamos fazer a área da porta para descobrirmos se vai ter excedente ou não. Aqui no caso é 1 por 2,10. Então vai dar um total de área dessa abertura dessa porta de 2,10 metros quadrados. Ou seja, nós temos um excedente. Se nós pegarmos esse 2,10 e subtrair de 2, nós vamos ter um excedente de 0,1. Então nós vamos pegar a área que nós achamos de 50,4 e tirar 0,1. Vai dar um total de área 50,3 metros quadrados, que nós precisamos estimar o número de tijolos. Lá no início do vídeo eu te mostrei uma fórmula, não sei se você lembra dela. Agora é hora de aplicar nossa fórmula aqui na situação. Vai ficar da seguinte maneira: 1 sobre parêntese 0,29 mais 0,01, fecha parêntese, vezes parêntese 0,19 mais 0,01, fecha parêntese. Então, resolvendo essa situação aqui, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um total de aproximadamente 17 tijolos com essas dimensões. Nós vamos pegar esse número que nós achamos de 17 tijolos e multiplicar pela área que nós achamos já com o desconto do excedente. Então fica da seguinte forma: 50,3 vezes 17, isso vai gerar um total de 855,1 tijolos. Isso sem considerar o acréscimo, que é sempre bom deixar uma margem a mais em caso de quebra ou acidente da peça durante o transporte, erros de fabricação. Eu aconselho que você converse com o vendedor na hora que você for comprar os tijolos, porque na hora que você for fazer a conferência ou assentamento desses tijolos, você provavelmente vai encontrar algum tijolo com erro de queima, onde que esse tijolo pode ficar torto ou com forma totalmente desalinhada, e isso pode atrapalhar na hora do assentamento da sua alvenaria. Aí você combina com o vendedor de fazer a separação dessas peças e pedir a troca depois desse material. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente aqui quantos tijolos que você achou para sua residência. Lembrando aqui que nós estamos considerando um tijolo de 9 por 19 por 29. Se na sua edificação ou se no seu cômodo tivesse uma parede com tijolo diferente, você faria o mesmo cálculo para a dimensão desse tijolo. Voltando aqui no nosso exemplo, nós achamos um total de 855,1. Nós vamos considerar um acréscimo de 5%. Então nós vamos pegar 800,55,1 vezes 0,05. Vai dar um total de 42,76. Vamos arredondar para 43 tijolos. Aqui no caso nós já vamos fazer a consideração do número de tijolos exatos
Como nós já estamos colocando um acréscimo, vai ficar 855 mais 43. Na hora que você for comprar o seu tijolo, você vai comprar um total de 898 tijolos. Aqui no caso, se você já quiser arredondar, já compra diretamente 900 tijolos. Esse foi o passo a passo de como que você pode fazer o cálculo do número de tijolos sem complicação. Então deixe seu like aí para me ajudar. Inscreva-se no canal, chame seus amigos, que isso ajuda muito o nosso trabalho e sempre produzir novos conteúdos de qualidade para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e te espero até o próximo. Um forte abraço.